Eu sou o Dark Pill e hoje nós vamos falar sobre sobrevivencialismo. Você já viu essas séries no estilo The Walking Dead ou até filmes que são com cenário apocalíptico ou pós-apocalíptico, tipo Mad Max? Se você conhece esse estilo, hoje nós vamos falar sobre o que tá por trás desse estilo que é tão famoso aí no cinema e nas telas. O que tá por trás desse estilo é o sobrevivencialismo, que é a filosofia dos sobrevivencialistas. O sobrevivencialismo é um movimento de grupos ou indivíduos que são chamados de sobrevivencialistas ou de preparadores, porque eles estão ativamente se preparando para emergências e até para caso de possíveis rupturas na ordem política, uma destruição da ordem social local, regional, nacional ou até internacional. Os sobrevivencialistas normalmente preparam-se para se antecipar a esses acontecimentos por meio de treinamentos, cursos, aulas, estudos e também alguns fazem armazenamento de água e de comida, preparação para autodefesa e autossuficiência. Também existem aqueles que vão construindo estruturas que os ajudarão a sobreviver ou a desaparecer, por exemplo, refúgios de sobrevivência ou abrigos de emergência. As origens do movimento sobrevivencialista moderno são várias, podendo incluir, por exemplo, políticas de governo que são uma ameaça, ameaças de guerra nuclear, crenças religiosas, conteúdo e livros de alerta para colapsos econômicos e colapsos sociais. Os sobrevivencialistas modernos também podem ser influenciados tanto por circunstâncias que são reais, não fictícias, quanto também podem ser influenciados por obras de arte do cinema, por obras de ficção científica, de ficção apocalíptica, jogos de videogame apocalípticos, ou então pós-apocalípticos, filme pós-apocalíptico. E agora eu vou falar sobre os cenários e as perspectivas sobrevivencialistas. Os sobrevivencialistas estão sempre em alerta, prestando atenção nas ameaças que são as seguintes que eu vou dizer. Catástrofes naturais. A primeira, movimentos tectônicos e suas consequências, terremotos, tsunamis, vulcões, etc. A segunda, mudanças climáticas e suas consequências, alternações do clima e da temperatura terrestre, nevascas, furacões, tornados, tempestades severas, secas, enchentes, aumento do nível do oceano, etc. Terceiro, crises interplanetárias, por exemplo, meteoros, tempestades solares, etc. E a quarta, deslizamento de terra. Os sobrevivencialistas também se preparam para catástrofes provocadas pela humanidade. A primeira, desastres industriais. Segunda, vazamento de produtos químicos. Terceira, liberação de materiais radioativos. Quarto, contaminação biológica. Quinta, guerra nuclear, química ou biológica. Os sobrevivencialistas também se preparam para uma ruptura na ordem social e política. Primeiro, golpes de estado violentos. Segundo, explosão da violência urbana. Aqui no Brasil nós estamos num dos países mais violentos de todos que existe no planeta. E a cidade que eu vivo é muito violenta. Então nós precisamos ser sobrevivencialistas. Nós somos os sobrevivencialistas. Nós precisamos de uma estratégia para o possível conflito e combate urbano, na explosão da violência urbana que acontece aqui no Brasil, principalmente nas grandes cidades. E eu moro em uma das maiores metrópoles do país, em Belo Horizonte, que é uma cidade extremamente violenta. Tá na lista da 47ª cidade mais violenta e mais perigosa do mundo.
Terceiro, guerra civil. E quarto, governos opressivos. Aqui no Brasil nós temos que nos preparar também para ataques de governos opressivos, porque o Brasil tem um dos governos mais violentos do mundo, que é considerado um governo necropolítico, que tem uma necropolítica, política de morte. Os sobrevivencialistas também se preparam para um colapso geral da sociedade. Primeiro, ausência de governo e ausência de organizações ou instituições que estabeleçam a ordem. Segundo, ruptura nos serviços públicos essenciais, energia elétrica, comunicações, saúde, policiamento, etc. Terceiro, ausência de bens de primeira necessidade, água, comida, combustível, roupas, medicamentos, etc. Os sobrevivencialistas também podem se preparar para um colapso da economia. Primeiro, captura do dinheiro dos bancos. Segundo, ausência de crédito. Terceiro, hiperinflação. Quarto, recessão. Então, nesse caso, a estratégia dos sobrevivencialistas seria guardar e estocar ouro, prata, coisas valiosas a longo prazo, criptomoedas. E eu acredito que essa seria a estratégia, né? No caso da destruição dos bancos. Isso é uma teoria. Os sobrevivencialistas também se preparam para emergências sanitárias, pandemia, epidemias. Nós que estamos falando aqui, eu sou um sobrevivencialista de elite. Eu sobrevivi à pandemia, à epidemia. Nós somos os sobreviventes da pandemia. Sobrevivemos ao ataque do vírus fatal. E os sobrevivencialistas também podem se preparar para evento apocalíptico inexplicável. Primeiro, invasão alienígena. Segundo, ira divina, que é o apocalipse. Terceiro, apocalipse zumbi. Eu sei que parece uma loucura você imaginar tudo isso que eu falei de uma vez acontecendo com você. Eu não tenho condições de me preparar para tudo isso, porque eu não tenho tantos recursos assim. O sobrevivencialismo é uma ideologia, é uma filosofia que vem lá dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, os caras têm mais recursos para eles treinarem vários tipos de estratégias sobrevivencialistas. Como eu tô aqui no Brasil e eu não tenho tudo quanto é tipo de recurso, não posso fazer tudo quanto é tipo de curso. Se eu fosse milionário, eu faria tudo quanto é tipo de curso de sobrevivencialismo apenas por diversão e também para me proteger caso seja necessário, né? Mas como eu não tenho acesso a tanta coisa assim e não tenho tanta grana assim, aqui no Brasil eu vou focar mais no sobrevivencialismo, que é baseado na explosão da violência urbana, que são os criminosos que atacam na rua, a violência urbana de rua e grande cidade, como eu já disse. E também vou focar nos governos opressivos, que são as ameaças que vêm do Estado. Policiais corrompidos que podem atacar na rua, governo corrompido que ataca pessoas, que destrói a vida das pessoas. Muitos governos fazem guerra, e se proteger da guerra e ter uma estratégia para lidar com a guerra é uma estratégia sobrevivencialista. No nosso sobrevivencialismo aqui da nossa rede social, eu vou focar nisso. Então, cara, se você não sabia o que é sobrevivencialismo, agora você já sabe o que é. E se você já sabia, eu espero que eu tenha contribuído em alguma coisa para você a mais. Até mais, falou!